Agora, vamos imaginar que você encontre uma pedra, você gostou muito no caminho. Acho que eu vou levar essa pedra. Você coloca a pedra na mochila, você sente, sabe? Mas, na medida que você deu mais alguns passos, aquilo passa desapercebido, porque a sua mente não para, 60 mil pensamentos por dia. E daqui a pouco você coloca outra pedra, e outra pedra, e outra pedra. E quando você se dá conta, você tem uma pedreira inteira nas costas. E aí você reclama que você tem dor nas costas, tem dor nas pernas, tem dor no joelho, você está com as suas articulações completamente desestruturadas. E aí você vai procurar um médico, o médico diz, poxa vida, não te parece que é mais simples você largar essa mochila? A pessoa pergunta, que mochila? Ela não tem consciência mais da mochila. Vamos fazer? Então solta todo o ar. Solta. Agora para a apneia, inspira. 1, 2, 3, 4, segura, segura, solta. 1, nariz. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No que você pensou enquanto fazia isso? Nada. Em absolutamente nada, porque você estava concentrado na sua respiração. O que realmente nos leva a um processo de ascensão espiritual é a intenção de libertação. Eu tenho que ter uma intenção muito forte, sabe? Foco, sabe? Eu tenho que ter um foco. Intensidade, disciplina, determinação e constância. São 5 atributos, 5 estruturas da alta magia. Foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Se eu tiver isso, automaticamente eu começo a voltar para a 5ª dimensão. A amarração funciona? O que é goécia? O que é anti-goécia? Quais as práticas que a gente pode ter, desenvolver para ter uma consciência mais plena? Estamos vivendo num período de transformação. Estas e outras perguntas serão respondidas aqui por José Carlos Palermo. Estamos aqui com ele no estúdio. Ele já esteve aqui presente no formato online, anos atrás, e agora, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Consciência Próspera, um bate-papo excelente. Como eu sei que vocês gostam, querem conteúdo, a gente já vai para uma pergunta já para ele nessa recepção e vamos focar aqui aproveitar que ele veio lá de Santos, especialmente para dar essa entrevista aqui para a gente no Consciência Próspera. José, o que é que te levou a focar o seu trabalho nessa desmaterialização dessas amarras tão profundas como as da anti-goécia? E super bem-vindo aqui na TV Consciência Próspera. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, estou até ansioso para poder falar, né? Então, a terapia anti-goécia, ela é a base do meu trabalho, ela é a estrutura do meu trabalho. O meu trabalho, ele consiste de várias técnicas, na verdade, não é? A terapia anti-magia, ela é estruturada justamente para poder fazer com que haja um processo de libertação nas pessoas. A terapia anti-magia ela é formada por apometria, que é uma técnica de desdobramento dos corpos físicos dos nossos 7 corpos, né? A anti-goécia, ela vem justamente para complementar a apometria, porque na medida que os corpos estejam desdobrados, dissociados, então nós conseguimos acessar seres intraterrenos, seres intramarinos, seres extraterrestres, justamente com a finalidade de gerar uma desconexão entre a mente consciente das pessoas, a mente subconsciente, que é onde estão os registros de magia negra. A magia negra, não existe magia negra, na verdade, existe magia, né? Não existe magia negra, magia branca, isso é uma abstração. O que existe é a magia, que é o poder da mente, né? Então, quando nós temos nós utilizamos esse poder mental que nós temos para fazer o bem, nós chamamos isso de magia branca. Magia negra é quando nós utilizamos o nosso poder mental para poder para gerar o mal para as pessoas, não é? Então, a terapia anti-goécia, ela visa libertar as pessoas nesse processo tridimensional que nós estamos. Uhum. Nós estamos num processo de transição planetária, não é?
e estamos trabalhando aqui pela nossa ascensão espiritual. Então, há 21 anos atrás, mais ou menos 26 anos atrás, quando eu comecei a atuar dentro dessa área, eu comecei, esse processo iniciou na minha vida porque eu entrei em pânico. Eu fiquei 2 anos em pânico, fiquei feito um bicho muitas vezes, sabe? E, de repente, ali, como eu não conseguia sair de casa, muitas vezes não saía do quarto, né? Ficava trancado, feito um animal mesmo, né? E ali, de repente, eu comecei a utilizar a internet naquele momento. E eu comecei a atender pessoas, comecei a conversar com pessoas, atender não, porque eu não era terapeuta, mas eu comecei a conversar, comecei a acessar pessoas, ou ser acessado por pessoas que estavam em pânico, pessoas que estavam fora de controle. E eu auxiliava aquelas pessoas com os conceitos que eu estudava desde criança, que é a alta magia. Eu comecei a estudar alta magia, eu tinha 11 anos de idade. Então, a partir daquele momento, eu conversava com as pessoas, eu tirava as pessoas daqueles quadros de ansiedade, de pânico, de depressão, mas eu não saía, porque, na verdade, eu acabava não fazendo aquilo que eu pedia para as pessoas fazerem, né? Então, de repente, quando eu fui me dando conta, isso foi em 95, 96, 97, eu comecei, cada vez que eu deitava para dormir, por exemplo, eu estava fora do corpo e eu era levado a locais onde eu recebia instruções, recebia informações, e a partir daquele momento, aquelas informações que eu estudava de hipnose, de terapia, de alta magia, eu comecei a estruturar isso, sabe? E aí, de repente, eu comecei a conhecer pessoas dentro dessa área e gerei uma conexão comigo mesmo, há cerca de uns, sei lá, 30 mil anos atrás, onde esse processo já acontecia, sabe? Num processo pré-Atlante ainda, dentro daquele princípio da Atlântida, mas isso já era algo utilizado, eu só simplesmente fui trazendo à tona. E aí, automaticamente, as técnicas todas que eu vinha estudando, eu fui integrando tudo numa coisa só, que é o que eu chamo de terapia antimagia. Uhum. Para quem está chegando aqui no canal e pode ser que esteja ouvindo pela primeira vez esse termo Goécia, o que significa exatamente Goécia? Goécia é magia negra. Goécia é justamente o pensamento utilizado para gerar o mal para as pessoas. Então, a Goécia, a magia negra, por exemplo, ela pode ser criada através de feitiços, né? através de trabalhos oriundos, ou seja, criados intencionalmente por pessoas, por seres espirituais, ou, de repente, o teu próprio pensamento, né? O pior tipo de magia negra que existe é a automagia negra, ou seja, é quando eu estou negativo, é quando eu estou depressivo. Nós temos por volta de 60 mil pensamentos por dia, e se nós estamos num quadro de depressão forte, como eu estive aí há 30 anos atrás, aproximadamente, 80% daqueles pensamentos acabam se tornando absolutamente negativos. Então, imagine uma pessoa com 48 mil pensamentos negativos por dia. Isso é o pior tipo de magia negra que existe, não é? Não há nem necessidade que façam qualquer tipo de trabalho contra nós. Nós mesmos nos destruímos. E aí, naturalmente, essas personalidades múltiplas que coabitam o nosso subconsciente, elas se encarregam de fazer com que processos de automutilação, autodestruição aconteçam. Uhum. Estava comentando, né, que na formação do terapia anti-magia, que tinha um pouco de apometria e outras conexões. Se eu conseguiria trazer para as pessoas que estão nos acompanhando a diferenciação que tem, por exemplo, desse atendimento ou dessa prática que você realiza com a desobsessão clássica, né, que é o que ocorre, por exemplo, nos centros espíritas? Então, a desobsessão, esse processo que acontece em centros espíritas, por exemplo, quando se utiliza, por exemplo, um dirigente, um médio de incorporação para acessar a quarta dimensão, esse é um trabalho viável, mas não é o meu trabalho. O meu trabalho, ele é não verbal. O meu trabalho, ele existe, ele acontece num plano de quarta dimensão, mas muito próximo da quinta dimensão,
onde não tem sentido a incorporação, sabe? Porque, veja, todo e qualquer problema que você tenha, ele existe porque ele está registrado no teu subconsciente, que é uma caixa, né? Então, não há como, por exemplo, no meu modo de entender, não há necessidade de incorporar um obsessor ou de incorporar uma personalidade múltipla, porque o que nós fazemos, basicamente, com esse trabalho, é cortar a conexão entre a mente consciente agora e o subconsciente. Na medida que a conexão está cortada, basicamente, o problema deixa de existir, porque o problema é fictício, ele é uma abstração, é uma ficção. Uhum. Então, no meu modo de entender, nós atuamos muito mais rapidamente com a terapia antimagia, porque nós não acessamos exatamente o problema que aconteceu lá atrás. Eu trabalho com terapia de vida passada, aliás, eu vou dar um curso na semana que vem de terapia de vida passada, mas o que eu quero colocar é que quando nós utilizamos a terapia antimagia, nós cortamos o vínculo, porque o que está prendendo você não é algo que te aconteceu agora. As pessoas chegam no consultório, elas dizem, não, eu estou muito mal, tá, mas o que aconteceu com você agora? Não, agora nada. Mas por que você está muito mal? Porque há 10 anos atrás, porque há 20 anos atrás aconteceu isso, aquilo. Então, veja, a pessoa está presa no passado, ela não está no aqui e agora, ela não está no momento presente. Agora, quando eu trago, né, quando nós trazemos o paciente para o momento presente e utilizamos essas técnicas não verbais, por exemplo, é cortado. É cortado. A pessoa ela entra no consultório de uma forma e quando ela sai diferente. Naturalmente, ela vai acabar cocriando aquela mesma situação porque ela está presa, ela não sabe viver de uma forma diferente. Então, o processo de cura acontece quando existe o entendimento da pessoa, quando existe a busca pela compreensão. Você sabe disso, naturalmente, é isso que você ensina para os seus alunos, né? Uhum. Eu fico pensando em relação a esses processos, né, que muitas vezes, quando chega lá no seu consultório, esses processos psíquicos já transcendem, inclusive, a parte energética e vai para o corpo físico, já está no corpo físico, né? Somatizado. Quais são, então, os mecanismos que façam que uma força invisível consiga se transformar em uma patologia física real? Como é que eles conseguem, ou como é que é conseguido isso, ou como é que nós conseguimos também, né, esse processo de materializar uma doença, né? É que na nossa existência nada é real, nada é verdadeiro. O seu corpo não existe, essa cadeira onde eu estou sentado não existe, não é? Isso é tudo criado dentro de uma conexão que nós criamos, né? Que nós temos com esse planeta. Então, quando acontece alguma coisa no nosso subconsciente, de tanto nós pensarmos naquilo, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral, eles vão se ajustando naquele processo, né? Nós falamos em antigoécia, nós falamos muito de implantes, de chips, de elementais deturpados, de postulados, né? de ideias fixas, por exemplo. Isso tudo acontece no plano de quarta dimensão. Mas acontece que o nosso corpo emocional, por exemplo, de tão denso que ele vai fisicalizando, e aí automaticamente vai somatizando no nosso corpo coisas absolutamente desagradáveis. Nenhum implante, por exemplo, é colocado no nosso corpo físico. Os implantes, eles são colocados no nosso duplo etérico, e automaticamente o nosso corpo físico acaba absorvendo, né? Porque ele vai, sei lá como é que eu vou explicar isso, mas ele fiscaliza algo que está no etéreo, algo que está no campo etérico. Uhum. Então, um implante que é colocado no seu corpo emocional, por exemplo, ele vai gerando dor, ele vai gerando angústia, ele vai gerando desconforto, ele vai gerando uma série de coisas, né? A magia negra, esse processo, muitas vezes demora muito tempo, demora anos para ser percebido pela pessoa. A pessoa ela não se dá conta, ela vai se dar conta quando ela já não consegue dormir, ou quando ela começa a sentir determinadas dores em várias partes do corpo, mas cada momento numa parte diferente do corpo. E quando ela se dá conta, aí realmente ela já está completamente envolvida. E aí é onde ela justamente precisa do auxílio de alguém que faça uma intervenção naquele processo. Uhum. Faz um pouco para a gente em relação a esse processo dos efeitos, né? Dos sintomas, dos chips e dos implantes que podem estar instalados aí, então, nesse corpo emocional ou estar instalado nesse corpo mental e que acaba por
controlar aquela respectiva vítima. Eu quero só fazer um adendo aqui, porque você falou várias vezes uma palavra que você está utilizando de novo, e eu não sei se a gente vai passar no YouTube. Talvez o termo que a gente poderia utilizar daqui para frente, tomara que passe até então, é magia trevosa. Por conta de algumas leis da internet, essa outra palavra que você utilizou cai na questão de racismo, e aí o YouTube já derruba canais por conta dessa palavra. Tomara que não tenhamos nenhum problema até então. Que aí, se associar com magia trevosa, aí fica mais interessante para ela. Mas é até bom você me falar, porque eu não sabia disso. Nos meus vídeos eu falo o tempo todo sobre Nunca isso. sofreu nada do YouTube, alguma coisa? Não, alguma alerta? porque eu acho que a interpretação é correta, né? Uhum. Mas é bom saber. Eu não sabia disso, eu não fazia nem ideia. Mas bora lá, como é que é os sintomas e o que é que são esses chips e esses implantes, né? E quem é que adiciona esses chips e implantes? São seres extraterrestres, né? São seres extraterrestres. Na verdade, esses implantes, eles são colocados não exatamente no nosso corpo físico. O nosso corpo astral, ele é clonado. Há uma clonagem do nosso corpo astral. Existem laboratórios, verdadeiros laboratórios, em fendas interdimensionais, sabe? Existem fissuras no campo áurico do planeta. E nessas fissuras são instalados laboratórios, são instalados locais onde as pessoas são aprisionadas. Então, o que acontece conosco? O nosso corpo astral ele é clonado, esse clone do nosso corpo astral é mantido num desses locais, numa fissura astral, e ali naquele corpo naquele corpo clonado é instalado o implante. E esse implante, ele vai dardejar no corpo físico os efeitos que se espera. Porque, geralmente, quando alguém faz isso conosco, é porque quer no gerador, quer atrapalhar a nossa existência, quer dificultar o nosso processo de crescimento, de libertação, sei lá. Existe uma série de motivos, né? Geralmente, quando uma pessoa não gosta de você e ela tem acesso a esse processo, a esses conceitos de magia, ela vai buscar quem? Ela vai buscar um feiticeiro, ela vai buscar alguém que lide com isso, e esse feiticeiro, esse encarnado, essa encarnada, vai acessar seres na quarta dimensão, seres trevosos, seres que vêm justamente com a finalidade de atrapalhar a nossa existência. Uhum. Você está falando sobre essa conexão, né, de formar um clone no astral, né? Para mim veio muito a imagem como se fosse aquele bonequinho mesmo, de algumas práticas, por exemplo, de voodoo, que aí tem um testemunho para se formar. Na prática aqui da magia, também acredito que essa magia trevosa tem que ter um endereço vibratório, né? Então, a maioria das pessoas, quando faz processos de magia ou é magiado, tem que ter um testemunho, um fio de cabelo, um pedaço de roupa, ou algo nesse sentido, Antigamente, né? Sim. Hoje, com o advento do celular, você pega a foto de uma pessoa e ali você não precisa de mais nada. Há 50 anos atrás, você precisava de um lenço, sabe? Você precisava de um fio de cabelo, você precisava de uma porção de coisas que hoje simplesmente não. Você pega o seu celular, imprime uma foto e ali você já tem toda a estrutura da pessoa para destruir. Eu estou falando aqui sobre essas fissuras na aura. A primeira vez que eu tive acesso a isso, cabe falar sobre isso? A primeira vez que eu tive acesso a esse tipo de informação foi há mais de 20 anos. Por quê? Porque, na verdade, eu cuidava de uma pessoa, de uma determinada pessoa, todo o processo de compreensão começou em função daquela pessoa. Eu cuidava, a pessoa veio pela primeira vez no consultório, ela veio completamente desestruturada. Nós cuidamos dela, ela ficou ótima. No dia seguinte, ela estava completamente desestruturada de novo. Aí ela voltou ao consultório, sabe? Nós cuidamos dela, ela ficou bem novamente. E aí, de repente, no dia seguinte, ela estava mal outra vez. Então, eu comecei a pensar, que droga de trabalho é isso que eu estou fazendo, que parece que a coisa não funciona nunca, né? Aí, de repente, eu peguei uma irmã, né, da pessoa, e com a irmã desta pessoa, eu falei, vamos à casa dela, eu quero ver o que tem na casa dela, né? Na casa dessa pessoa, na casa da paciente. E aí fomos lá. Eu sou radiestesista, então eu falei, bom, deixa eu pegar e deixa eu medir radiestesicamente, caramba, eu sou meio desastrado, né? Deixa eu medir radiestesicamente essa casa.
E fui medindo a casa inteira, um apartamento grande, nada, não havia absolutamente nada. Quando nós chegamos no quarto da pessoa, medindo com o dual hold, por exemplo, a cama normal, travesseiro normal, só que no criado mudo, quando eu fui medir a frequência daquele criado mudo, a frequência era extremamente densa. E aí veio a imagem, ali existia um equipamento naquele criado mudo que cada vez que ela deitava para dormir, muitos fios saíam daquele equipamento, se acoplavam ao corpo dela como ventosas e drenavam toda a energia dela. E quando ela acordava pela manhã, ela acordava toda desestruturada, né? Aí eu pensei, nossa, que maravilha, agora ela vai ficar bem. Cuidamos dela, no dia seguinte ela estava mal de novo. Né? Aí voltamos, eu falei, agora a gente vai ter que resolver isso. Né? Voltamos. No que eu estou entrando, existia o closet, né, para chegar no quarto da pessoa, só que na hora que eu estava passando com o dual, automaticamente o dual ele se voltou para dentro do closet. E ali, aquele mesmo equipamento foi colocado novamente lá dentro do closet que se conectava com a pessoa quando estava deitada. Tá, aí você pensa, agora está resolvido. No dia seguinte, a mesma coisa. Aquilo ali parece que veio justamente para mim compreender mesmo, né? Então, o dia que eu estava lá, que eu comecei a ir à casa dessa pessoa, todos os dias, com a irmã dela, a gente ia lá, sabe? Então, eu sentei na cama dela, e no que eu sentei na cama dela, eu falei, a gente tem que descobrir isso, né? Automaticamente, por alguns segundos, toda aquela imagem do quarto sumiu, e eu estava num local onde o corpo dela parecia uma frequência cadavérica, sabe? Estava deitado sobre uma espécie de uma maca, não era uma maca, mas deitado, e ali existiam equipamentos acoplados ao corpo dela, né? E aí, automaticamente, esse laboratório, vamos chamar de laboratório, aí ele foi desativado, e existiam muitas pessoas aprisionadas ali. Então, as pessoas que estavam ali não eram as pessoas que estavam encarnadas, eram clones do corpo astral. E aí eu fui identificando posteriormente que cada vez que você inicia um trabalho, mesmo você não conhecendo nada, mesmo não entendendo esse processo, quando você tem uma conexão com seres extraterrestres, intramarinos, intraterrenos, por exemplo, automaticamente chega a esse ponto de trabalho, o seu corpo astral é clonado juntamente com o corpo astral daquela pessoa. E através dessa conexão entre clone de um corpo astral para outro, por exemplo, é como se houvesse um GPS no universo, e aí automaticamente nós conseguimos acessar aquele nível de consciência aonde está o corpo clonado. A partir dali, ela nunca mais teve problema. Por quê? Porque foi desativado o laboratório. Esse laboratório, então, seria um aparelho extrafísico, uma tecnologia... É uma sala, era um lugar enorme, onde tinha muitos corpos deitados. É como se fosse uma enfermaria. Então, ali existiam muitos corpos deitados. Fatalmente, eu tenho noção, eu tenho notícia daquela pessoa, mas provavelmente aquelas outras pessoas que ali estavam também tiveram benefícios, também foram beneficiadas. Interessante. Antes ainda a gente aprofundar, tem vários tópicos que você está levantando aí que a gente pode trazer aqui como aprofundamento para as pessoas também entenderem e compreenderem. Mas antes ainda eu queria que você trouxesse um pouco, já que você falou dessa relação, que aí é o plano extrafísico, né, a quarta dimensão, como você falou, interagindo com o físico, e você todos os dias indo lá na casa, e você tinha vamos dizer, um acesso à plasmagem dessa paciente específico. Mas qual que é a relação entre a magia e os chakras? Como é que se dá essa relação dessa conexão? Por que eu estou falando isso? Porque você falou que tinha vários plugs, né, como se ventosas, que ficam sugando. Tinha conexões com respectivos chakras daquela cliente, daquela paciente em si? E como é que você vê essas relações com os chakras? E quais os chakras assim, que é o mais afetado atualmente em termos de processos magísticos trevosos? Bom, para cada dimensão de consciência existe uma infradimensão. Então, por exemplo, essas fendas dimensionais, elas não acontecem na quarta dimensão. Elas acontecem na quarta infradimensão. Tá? Então, na quarta infradimensão, quando através do nosso duplo etérico, aquele processo é projetado para drenar a nossa energia, basicamente vai afetar os 3 primeiros chakras.
o chakra básico, o chakra umbilical e o plexo solar. Esses 3 chakras, eles estão sempre, eles são o foco de todo e qualquer processo magístico. Porque drenando a energia do chakra básico de uma pessoa, você tira a vitalidade dela. Drenando a energia do chakra umbilical, você faz com que aquela pessoa não consiga se relacionar com a vida. Né? Drenando a energia do chakra do plexo solar, por exemplo, aquela pessoa fica completamente sem força. Por mais que ela tente, por mais que ela trabalhe, ela procura médicos, ela faz tratamentos, ela participa, ela vai a centros espíritas, recebe doação de passe magnético, por exemplo, ela aplica reiki nela, por exemplo, vamos imaginar, a pessoa é reikiana, ela fica aplicando nela reiki o dia inteiro, mas enquanto você não corta o foco, enquanto você não desativa o foco, porque enquanto você não desativa o foco, o processo não termina, não acaba. Mas, enfim, o ataque que nós recebemos no nosso corpo é através dos chakras. Uhum. A amarração, já que a gente falou de relacionamento, a amarração funciona e quais as consequências de quem busca um processo de amarração e quem sofre um processo também de amarração e outras consciências ou energias que sejam conectadas com esse processo em si? A amarração, da forma como é colocada pelas pessoas, é feita por seres absolutamente trevosos. Não é? Traga o seu amor de volta em 15 dias. Traga o seu amor de volta, nem que seja na pancada. Sei lá, um troço mais ou menos assim. Você traz a pessoa, funciona. Só que nunca mais será a mesma coisa, sabe? Então, vamos imaginar que um casal acaba se separando e a parte que se sente prejudicada, ela vai procurar alguém, né? Alguém capacitado a fazer esse tipo de amarração. Vai trazer a pessoa de volta? Vai, mas a pessoa ela volta contrariada. Aquilo que era ruim vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Então, quando se faz a amarração, o que se deve esperar é que um processo aconteça de forma simples e natural. Né? Quando 2 pessoas resolvem estar juntas, é porque elas querem estar juntas. Agora, imagina só, geralmente o que se sente abandonado, ele diz, eu te amo, sabe? Eu não posso viver sem você. O seu ar que eu respiro. Isso é vampirização. Isso é o pior tipo de magia trevosa que existe, não é? Porque quando a pessoa ela faz esse tipo de trabalho, o que vai acontecer com ela? Acho que esse é o objetivo da sua pergunta. Você se prende na 4ª dimensão, você se prende num nível de consciência muito denso, sabe? E não consegue escapar. Então, quem são as pessoas punidas nesse caso? Todo mundo é punido. É punido o ser trevoso, o ser desencarnado, por exemplo, muitas vezes com forma humanizada, ele é punido, mas o feiticeiro ou a pessoa, o terapeuta, seja lá o nome que você queira dar, para quem está fazendo aquilo, você vai ter que responder. Né? Não há como você simplesmente passar incólume por uma situação como essa. Qualquer coisa que não seja natural, qualquer coisa que você faça que não expresse Deus, você não consegue expressar Deus, então é absolutamente contrário. A amarração pode ser feita? Você pode fazer, mas você vai ter que responder por isso. Porque, na verdade, você está invadindo o livre-arbítrio do outro. Se você ama, de fato, uma pessoa e ela quer ir embora, não te parece que a coisa mais comum é você querer que a pessoa vá embora? Caramba, se eu amo você, mas eu quero muito que você fique aqui, mas se você não suporta mais estar comigo, isso é ódio, isso é uma coisa terrível, não é? Então, se eu amo aquela pessoa e ela quer ir embora, de fato eu a amo, eu quero que ela vá embora. Mas eu quero que ela vá embora ontem. Basicamente seria isso, né? Nós precisamos, de fato, expressar Deus. É que nós não temos essa cultura de expressar Deus, né? O ego humano, ele vem sendo estruturado de tal forma que as pessoas elas não sabem mais como lidar com as suas existências. E aí, automaticamente, elas começam a querer copiar umas às outras, elas ouvem falar de uma coisa, ouvem falar de outra coisa, como, por exemplo, a amarração. Eu sei de uma pessoa que faz isso, vai trazer aquela pessoa de volta. Automaticamente você está preso dentro de um círculo que você não consegue mais sair. Estava comentando, né, que tem pessoas que podem estar fazendo práticas, reiki em si mesmo, receber um passe, um centro espírita, uma outra conexão. Na sua experiência clínica,
quanto tempo demora ou por que, em alguns casos, um ataque, por exemplo, desse estilo, demora muito mais tempo do que se imagina, a pessoa nem percebe que estava sofrendo um tipo de um ataque assim. Por exemplo, quando é algo pontual, vai no ambiente, já sente de impacto. Mas, às vezes, o trabalho é tão minucioso que demora até chegar naquela pessoa. Parece que você vai buscando aquele calcanhar de Aquiles da pessoa até e tomar todo o seu campo energético, né? Vou tentar te dar um exemplo da forma mais simples que eu conseguir. Imagina que você começa a fazer uma caminhada e você leva uma mochila vazia nas costas. No primeiro momento que você coloca a mochila, você sente a diferença, mesmo que ela pese 2 quilos, 1 quilo, você sente a diferença. Mas depois que você deu 10 passos, você já não nota mais a mochila. Agora, vamos imaginar que você encontre uma pedra que você gostou muito no caminho. Acho que eu vou levar essa pedra. Você coloca a pedra na mochila, você sente, sabe? Mas, na medida que você deu mais alguns passos, aquilo passa desapercebido, porque a sua mente não para, 60 mil pensamentos por dia, e daqui a pouco você coloca outra pedra, e outra pedra, e outra pedra, e quando você se dá conta, você tem uma pedreira inteira nas costas, e aí você reclama que você tem dor nas costas, tem dor nas pernas, tem dor no joelho, você está com as suas articulações completamente desestruturadas, e aí você vai procurar um médico, o médico diz, poxa vida, não te parece que é mais simples você largar essa mochila? Mas a pessoa pergunta, que mochila? Ela não tem consciência mais da mochila, né? Aí, de repente, o médico diz, olha, então tá, eu vou fazer uma coisa, eu vou abrir a mochila e vou tirar esse paralelepípedo. Ela, nossa, eu fiquei mais leve. Então, automaticamente, o que esse processo de antimagia faz é ir removendo gradativamente esses paralelepípedos. Quanto tempo leva para nós gerarmos a solução? Se é para uma criança, 2 atendimentos, 3 atendimentos no máximo. Agora, se é um adulto, geralmente de 4 a 8 atendimentos, quando há compreensão, quando há entendimento e quando a pessoa tem um interesse grande em realmente buscar informação sobre a espiritualidade. Se a pessoa chega no consultório, se ela vem te procurando, olha, eu quero que você resolva isso para mim, quanto custa que eu quero pagar, isso não vai funcionar. Vai funcionar? Eu tiro o problema, a gente remove aquele objeto do problema, mas a pessoa, ela precisa entender, você está criando isso. Quando ela entende isso, quando ela consegue compreender que ela é criadora de tudo aquilo que ela tem, então ela começa a mudar o pensamento dela, começa a mudar as atitudes dela, é aquilo que você fala para os seus alunos, né? Uhum. Eu fiquei pensando agora em outro processo também, né? Você trouxe esse exemplo de carregar a mochila com várias pedras e pedras e pedras, e aquelas consciências que se identificam como sendo não mais humanoide mais pedra. Aqui eu estou falando dos ovoides. O que é que são os ovoides e como é que eles chegam a esse ponto, né, de expressão? O ovoide, ele é um ser, ele é um espírito que perdeu a forma, ele vai sendo drenado, ele vai sendo vampirizado, né? Ele vai passando, vamos imaginar um espírito desencarnado. Ele vem vivendo de uma forma grotesca, de uma forma bruta, a vida dele inteira, há várias encarnações. Então, ele tem muito ódio, uma pessoa que tem muito ódio. Sabe aquele tipo de gente que você olha para as pessoas e você nota que aquela pessoa tem ódio? Por exemplo, o seu rosto, ele denota que você não tem ódio nenhum, pela forma do seu rosto. Só de olhar para o seu rosto, a gente sabe que não carrega ódio. Agora, quando uma pessoa começa a ter um rosto extremamente afilado, sabe? Então, existe ódio, existe raiva ali dentro. E aí, esse ser, quando desencarna, ele desencarna dentro daquela frequência. E ele vai sair na 4ª dimensão, num local onde só existem pessoas assim. Ele começa a ser drenado. A energia dele vai sendo drenada, vampirizada, até que chega num momento, por exemplo, que ele perde a plasticidade, ele perde a forma. Muitas vezes se transforma numa plasta, sabe? Agora, geralmente o que acontece é que ele se transforma num ovoide. Aí esses seres, esses magos, né, esses seres altamente capacitados para fazer esse tipo de magia trevosa, eles vão utilizar aquele ovoide, muitas vezes, como plano mental. É como se transformasse aquilo numa HD, não é? É que esse assunto ele é muito intenso, né? Nós podemos falar por dias aqui. Mas, por exemplo, o seu duplo etérico, você tem consciência de que o nosso duplo etérico ele é roubado quando nós desencarnamos?
Então, vamos imaginar que eu tenha muitas conexões, muitas ligações com maldade, com um tipo de magia para obstruir a energia das pessoas. O que vai acontecer? Eu vou criando tantas conexões no plano astral, sabe? Não no plano astral, a gente chama de plano astral, mas é uma zona fantasma, uma zona terrível de se existir. Mas eu vou criando tantas conexões que no momento em que eu desencarno, automaticamente eu sou parte daquele grupo. Então, o meu duplo etérico, ele simplesmente é cortado, ele é descartado. A pessoa desencarna, o duplo etérico, ele leva 36 horas, 72 horas para se dissolver, para voltar à energia planetária. Mas, muitas vezes, o que esses seres são engenheiros siderais? O que eles fazem? Eles roubam o duplo etérico, eles colocam aquilo dentro de um congelador. Sei lá, estou tentando explicar da forma mais simples que eu consigo, né? E aí, o ovoide, ele vai ser utilizado como uma HD. Ok, nós vamos criar um ser artificial, eu quero que você prejudique o Samuel. O Samuel, ele está rindo muito, ele está indo muito bem na vida, a gente tem que acabar com a vida desse cara, porque eu não gosto dele, eu odeio esse sujeito. E aí, o que esse engenheiro sideral ele vai fazer? Ele vai transformar aquilo numa pessoa. E aí, automaticamente, esse ser artificial ele vai ser utilizado para prejudicar pessoas. Esses seres artificiais, muitos deles, eles são colocados no planeta e você passa por eles e acha que eles são humanos. Então, são entrantes, por exemplo, não é? Esse é um assunto que a gente não... Bom, a gente pode abordar várias perspectivas por ele também, né? Mas eu quero que você aprofunde um pouquinho mais nisso, que na teosofia, em alguns procedimentos ocultistas, vai se chamar ali como sendo ou seres elementais artificiais, ou outros vão falar sobre como sendo o cascão astral. O professor Valdo Vieira, por exemplo, vai falar sobre esse é o processo da terceira morte, né, da pessoa em si. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse processo de conexão? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta, me perdoe. Esse processo que você está falando de a pessoa pegar o duplo etérico no ocultismo e na teosofia... Não, o duplo etérico, na verdade, isso é um processo de engenharia sideral. Criou-se hoje, milhares de anos, né? Milhares de anos. Uma tecnologia onde se cria um clone, não um clone, se cria um ser artificial para prejudicar. Então, não há mais a necessidade de um espírito para ser doutrinado para aquilo, porque aquele ser ovoide simplesmente coloca uma informação. Ele é um disco que fica girando, prejudicar, e não pensa outra coisa, a não ser que aquele espírito comece a receber um influxo de energia muito, muito forte para ele poder voltar à sua origem, porque ninguém fica eternamente ovoide. Muito bem, Zé. E você falou várias vezes sobre infradimensão, sobre zonas fantasmas. Vou fazer uma pergunta para a gente poder associar com várias outras nomenclaturas que as pessoas podem estar abordando aqui. O que você entende como sendo o umbral? Onde é que está o nosso lar nessa perspectiva? E aí também, em que dimensão? Está na quarta dimensão da infradimensão, é isso? Como que você associa também essas dimensões com esses ambientes relatados também por muitas outras consciências? A infradimensão é justamente onde existem seres que comandam, que dominam, doutrinam esse planeta, né? Existe um termo que chama Illuminati. A Illuminati, o que é a Illuminati? Ela é uma congregação de seres que dominam esse planeta, que controlam esse planeta. Eles têm o domínio total desse planeta, mas eles não existem na quinta dimensão. Eles existem na quinta, na sexta, na sétima infradimensão. É onde está a sombra, né? O que é umbral? Umbral, ele é um local criado dentro do plano mental humano para que as pessoas paguem pelos seus pecados, para que elas paguem pelos seus problemas, por tudo aquilo que vem sendo incutido, que vem sendo introjetado no subconsciente das pessoas. As pessoas já nascem com tanto pecado que, por mais que ela não faça bem nenhum, sabe, nessa vida, não faça mal nenhum, ela só faça o bem, mas ela continua devendo, sabe?
Então, automaticamente, aquela pessoa, ela precisa pagar, ela tem aquilo incutido, você tem que pagar, você tem que pagar, você fez mal, você prejudicou pessoas. Então, cada civilização vai encontrar, vai se situar dentro desse tema umbral de uma forma diferente, não é? Os árabes, por exemplo, você vai queimar no mármore do inferno, sei lá, eu. Agora, se você pegar o espírita, se você pegar o católico, se você pegar o evangélico, cada pessoa, ela vai ter uma sintonização com a quarta dimensão para que ela pague pelos erros dela. Então, o umbral, ele não é igual para todo mundo. O umbral é uma zona fantasma criada por cada um de nós para que nós possamos nos desvencilhar dos nossos erros. Quando nós entendemos que nós estamos aqui para expressar Deus e que Deus é uma frequência que habita o nosso coração e que nós somos o próprio Deus em ação, automaticamente você vai se desvencilhando de todos esses conceitos e é quando você se liberta dos Jungle Rams, por exemplo, e quando você desencarna, você já tem uma possibilidade maior de não precisar mais encarnar. É onde você passa, por exemplo, um processo chamado segunda morte, que é onde o chakra o chakra básico ele é desativado, né? Agora, com relação ao nosso lar, existem muitas informações para isso, né? Mas o que eu entendo, por exemplo, é que isso está na quarta dimensão, né? Há pessoas que falam, não, porque o nosso lar está na sexta dimensão, não, está na quarta dimensão. E você entrou no nosso lar, você vai encarnar de novo, né? Porque, na verdade, ele é um ponto de conexão entre várias dimensões de consciência, sei lá, vamos dizer assim, mas entrou no nosso lar ou entrou em qualquer outra civilização desse tipo, você vai ser obrigado a voltar. Só que nós estamos caminhando agora para uma libertação, ou seja, estamos caminhando para a libertação dessa frequência tridimensional. Não tem mais sentido utilizar um corpo tridimensional para algumas pessoas, porque nós não somos seres tridimensionais, nós somos seres extraterrestres. Nós chegamos aqui há cerca de 1 bilhão de anos atrás, 980 mil anos atrás, nós viemos de outros planetas utilizando uma roupagem de quinta dimensão. Isso é tudo, esse é o tipo de explicação difícil de se dar, porque é difícil de compreender, né? Mas nós fomos fisicalizando a nossa energia com o passar do tempo. No tempo da Lemúria, ainda, nós éramos seres etéricos. Nós chegávamos a viver 1000 anos num corpo, sabe? Então, porque nós não éramos tão densos assim. Na medida que a Lemúria foi chegando no final dela, naquele período lemuriano, então nós fomos densificando cada vez mais a nossa energia. Então, quando houve o afundamento da Atlântida, cerca de 13 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, nós não éramos assim tão pesados quanto nós somos agora. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Uhum. Respondeu, sim. José, tem um outro ponto também, eu ia abordar várias outras questões, até anotei aqui para fazer sobre Lemúria, sobre Atlântida, sobre essas conexões, mas vou trazer algo que seja mais, para quem está nos acompanhando, acho que seja mais pontual também, e acho que vai ajudar bastante, que é um detalhe até um tanto quanto intrigante, que muitas pessoas relatam que está bem durante o período do dia, mas chega a alguns determinados horários específicos, parece horas. Que... 18. Aí começa a dar um desandar. Fala um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu tenho alguns pacientes que são médicos, né? E eles são médicos de pronto-socorro. E o pior horário que existe em pronto-socorro é 18 horas. Porque é justamente na passagem de um nível de consciência para outro, a nível de quarta dimensão, que as pessoas elas entram em desespero. Sabe? Então, existem ritos de passagem. Da meia-noite para 1 hora da manhã, do meio-dia para 1 hora da tarde, das 18 horas para 19 horas. Então, é como se existissem ritos de passagem. Então, quando as pessoas se aproximam, as pessoas estão em pânico, elas estão ansiosas, elas estão depressivas. Quando dá 18 horas, elas acham que elas vão infartar, né? Elas acham que elas vão ter uma série de problemas, elas começam a se desesperar e correm para pronto-socorro. E aí chega lá, automaticamente, o médico ele vai fazer todos os exames possíveis, imaginários, e vai constatar que a pessoa não tem nada, né? Eu tenho até um conhecido, um médico, né? E ele até brinca com as pessoas, né? Dizendo, quando a pessoa chega, ele já conhece as pessoas, minha filha, o seu problema não é aqui, o seu problema vai para o ziriguidum, como ele usa, sabe? O termo que ele usa.
procura alguém que faça aí um ziriguidum em você. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer ajudar a pessoa, ele quer que a pessoa entenda, mas ele não consegue explicar a pessoa. Nós temos dificuldade para explicar as pessoas, e a gente vive isso 24 horas por dia. Nós explicamos, a pessoa não consegue entender. Por que ela não consegue entender? Porque ela está eminentemente materializada, está com a vida dela completamente materializada, né? Só que vai chegar num determinado ponto, se ela tiver uma intenção forte, ela vai percebendo realmente que é ela quem vai ter que mudar os conceitos dela. Então, o fato do horário, por exemplo, das 18 horas, é justamente isso, é a passagem, é quando sai do dia, está terminando o dia, oh meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Porque a noite vai chegar, e à noite tudo muda. Há pessoas que não conseguem dormir durante a noite, mas dormem durante o dia. Então, não são pessoas, as pessoas não têm problema com o sono, elas têm problema com a noite, porque na medida que elas começam a dormir, elas sabem, elas veem o ataque. Se você sai na rua aqui agora e tem alguém estranho no meio da rua, você vai se preservar, não vai? Você vai entrar em algum lugar, numa padaria, sei lá, numa loja, e ali você vai ficar até que você se sinta seguro para poder voltar a andar. Na quarta dimensão, ou seja, quando você sai do corpo físico e entra na quarta dimensão, primeiro que você já não é mais o Samuel, não é? Porque cada vez que você sai do corpo, você sai num nível de consciência diferente, não é? Porque a quarta dimensão, por exemplo, ela é escalonada. Você não é como na rua, agora eu vou sair, vou pegar o carro e vou embora para Santos. Não, na quarta dimensão, se eu estiver irritado, eu vou sair numa frequência. Se eu estiver angustiado, eu vou sair numa outra frequência. Se eu estiver com muito medo, eu vou sair numa outra frequência. E aí, automaticamente, quando eu saio do corpo, eu sinto ataque, eu volto para o corpo, que é um bunker. Então, o problema das 18 horas é que chega um momento em que você começa a ficar fora de controle e você começa a correr risco e a sua vida começa a correr perigo. Mais ou menos seria isso. Uhum. Eu fico pensando também agora nas pessoas que podem estar passando por processos e que não encontrou esse médico que está falando, vai fazer um ziriguidô aí para resolver esse negócio. Por exemplo, pessoas que estão há muito tempo numa procrastinação severa, num pessimismo exacerbado, crônico, né, praticamente crônico, às vezes também com compulsões e não consegue se livrar de alguns vícios, seja de bebidas, ou seja de fumo, ou seja de pornografia, ou seja de... O que você pode falar sobre isso, já que você falou sobre lá no início, lá que essas conexões todas têm a ver com aquela caixa do subconsciente? Então, todo e qualquer vício, na verdade, está registrado no subconsciente. O nosso subconsciente, ele é um registro, é uma caixa preta, né? É uma estrutura criada a nível de quarta dimensão para que a gente não consiga andar, para que a gente não consiga sair do lugar, para que nós não consigamos nos libertar desse processo e voltar, de fato, para a luz, né? Então, automaticamente, quando você está vivendo esse tipo de situação, todas aquelas frequências vibracionais que habitam o seu subconsciente, elas vêm à tona. O vício, as manias, todos esses processos, as dores, as angústias, a procrastinação, a tristeza, tudo isso está estruturado em personalidades múltiplas. É que se um médico vai cuidar de uma pessoa, um psicólogo, um profissional da área de saúde mental, ele vai cuidar daquele bloco, não é? Ele vai cuidar daquela pessoa como se ele fosse uma máquina. Só que não é assim que nós funcionamos. Dentro de mim, por exemplo, existem pessoas morando, pessoas que eu já fui em encarnações anteriores. Aquelas pessoas morreram, mas o que morreu foi, na realidade, o corpo, os corpos daquelas pessoas. As personalidades continuam absolutamente ativas. Então, a dificuldade que eu tinha em 1819, por exemplo, se eu ainda sou uma personalidade múltipla, eu interfiro na existência do Palermo, e aí o Palermo, automaticamente, ele vai começar a beber. Palermo ele passou por um problema X, e esse problema X gera uma ressonância magnética com aquilo que aconteceu em 1819, do nada o Palermo, que nunca bebeu, ele se transforma num alcoólatra. Ele começa a utilizar drogas, ou ele começa a se conectar com pornografia, ele vai se conectando. Isso tudo é um processo de magia trevosa. E quando você passa
por terapia anti-magia, automaticamente essas conexões entre você aqui agora encarnado e você que viveu lá X tempo atrás, 1000 anos atrás, 20 mil anos atrás, não importa. Automaticamente, na medida que há esse corte, aquele vício se dissolve, especialmente quando há o entendimento. Eu posso falar sobre isso porque há muitas coisas que eu já deixei na minha vida, simplesmente deixo, né? Eu fumava, já falei isso em vários vídeos, talvez você tenha ouvido, me perdoe, mas eu fumava entre 4 e 5 maços de Marlboro por dia, sabe? De 80 a 100 cigarros. Isso há 30 anos atrás, né? Há uns 27, 28 anos atrás, quando eu decidi que eu seria um terapeuta, porque eu venho do mercado financeiro, eu venho de uma área completamente corporativa, não tem nenhuma ligação com isso. A minha ligação para atuar com terapia foi porque eu entrei em pânico. E aí, como eu não conseguia sair de casa, não conseguia fazer as coisas, e eu fui rememorando, eu fui trazendo à tona todos aqueles conceitos que eu estudava quando era criança e conseguia ajudar as pessoas, ali automaticamente eu fui me doutrinando, eu fui me ajustando. E no momento em que eu decidi ser um terapeuta, profissionalmente falando, eu falei, não posso mais jogar esse lixo em cima das pessoas. Aqueles 2.000 e tantos venenos em cada bastãozinho nicotinoso que eu fumava. Consegue imaginar alguém fumando 80, 100 cigarros por dia? Então, quando eu decidi deixar de fumar, eu deixei de fumar de um dia para o outro. Foi uma coisa louca. Eu lembro que eu cheguei na casa onde eu morava, no apartamento onde eu morava, e eu ainda tinha mais ou menos uns 5 cigarros dentro da caixinha, né? Eu sentei na porta do prédio e fumei um atrás do outro. Eu falei, não vou jogar fora, porque eu tinha decidido deixar de fumar. E aí eu subi. Quando eu subi, eu pensei, nossa, eu vou tirar isso de letra. Quando deu 21 horas aproximadamente, era por volta das 18 horas, começou a me dar um comichão, começou a me dar um desespero. Até ali, aquelas 3 horinhas, 2 horas, eu consegui segurar legal. E aonde eu morava, na esquina de onde eu morava, no prédio, existia uma padaria, né? Na hora que eu escutei o meu amigo lá fechando a porta de aço da padaria, eu entrei em desespero. Eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia respirar, eu não conseguia andar, eu não conseguia dormir aquela noite inteira. Veja como a coisa é louca, porque 2 quadras dali existia um posto de gasolina que ficava 24 horas aberto e ele vendia cigarro. Eu poderia ter saído e comprado cigarro, é que eu decidi que não ia fumar mais. Mas aí, meu amigo, não consegui dormir a noite inteira. Eu vi sua gatinha, eu tinha uma gata também. Eu tinha um gato, na verdade, o Bigorrilho, né? Então, imagina 2 seres absolutamente tontos andando dentro de um apartamento. Então, eu andava e o Bigorrilho atrás de mim, não é? Quando deu 6 horas da manhã, aí eu sentei e falei comigo mesmo. E com todos aqueles seres que estavam querendo fumar. Eu falei, eu vou descer, eu vou comprar um maço de cigarro e nós vamos fumar esse maço de cigarro no decorrer desse dia. Era impossível para mim isso. E quando eu fumar o 20º cigarro, para mim acabou. Se você quer ficar, ou vocês querem ficar, vocês ficam. Se vocês não querem ficar, vocês vão embora. Parece brincadeira, mas eu fumei aquele cigarro, eu fumava com prazer. Quando eu fumei o último cigarro, eu pensei, para mim, findou, não existe mais isso. E eu fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, é como se eu nunca tivesse colocado um cigarro na boca. Ou seja, eu acessei uma realidade paralela dentro do meu campo quântico, onde eu nunca havia fumado. Então, automaticamente, nenhum vício ele é de fato real no personagem atual. Ele é algo que existe dentro de uma conformidade com pessoas que moram dentro de você. Eu tenho uma live onde eu fico 2 horas falando só sobre personalidades múltiplas lá no meu canal. Depois, então, vocês pesquisem, é esse canal aqui, eu vou colocar aqui para vocês no YouTube. Cadê aqui o nosso banner? Aqui, José Carlos Palermo. Alquimistas da Consciência 09. Então, por lá, vocês conseguem encontrar isso que o José acabou de falar. A gente está passando também aqui o JC Palermo, que é no Instagram, que vocês podem também acessar, entrar em contato com essas informações e com esses conteúdos aqui do nosso convidado de hoje, né? Você está falando sobre essas múltiplas personalidades. Então, muitas das amarras que as pessoas têm hoje não é
desta existência específica, ou desse, não é do José Carlos Palermo, não é do Samuel, pode ser de outras encarnações anteriores, pode ser de encarnações anteriores. E quando aquela pessoa sabe, por conta talvez de uma regressão de memória, de vidas passadas, alguma coisa assim, que ela fez até contratos de outras existências e traz para isso aqui. Por exemplo, voto de pobreza ou um pacto com seres sombrios, porque ele queria ter sucesso naquela vida. Teve algum caso nesse sentido, de alguns atendimentos clínicos que você pode ter passado por isso? Nossa, muitos. Eu atendo há praticamente 26 anos, né? Então, muitos. E isso é comigo mesmo. Eu até não preciso nem citar caso de ninguém, é comigo mesmo, automaticamente comigo mesmo, sabe? Então, cada vez que... O natural é que eu expresse Deus. O natural seria eu ser vegano, como você, por exemplo. Esse é o natural, porque nós somos seres herbívoros. Nós nascemos dentro de uma estrutura, nós passamos a existir nesse planeta dentro de uma estrutura muito diferente disso, não é? Não tem o menor sentido nós sermos carnívoros, não é? Existe já uma nova raça raiz que acontece em paralelo com a nossa raça raiz, sabe? Existe aqui no Brasil mesmo, por exemplo, existe no Brasil uma civilização intraterrena chamada Leta. Essa civilização intraterrena ela é responsável pelo rito de passagem entre nós aqui e a quinta dimensão para quem está se preparando para voltar. Tá? Então, na medida em que você está se conectando com esse tipo de ser, automaticamente você começa a se desconectar de várias coisas que te aconteceram lá atrás e que não são mais interessantes. Então, quando você decide, por exemplo, que você vai retornar para a quinta dimensão e você começa a se desvencilhar de todas as sombras que estão dentro de você, não é que você vai pegar a sombra e vai jogar fora, porque não há como. A sombra é parte sua, não é? É como se fosse dois braços, direito e esquerdo. Eu não vou me desvencilhar, eu não vou arrancar o braço, meu problema está no braço esquerdo, eu vou arrancar o braço esquerdo. Não dá. As sombras, as sombras precisam ser transubstanciadas, elas precisam ser transformadas em luz. E na medida que nós transformamos as nossas sombras em luz, nós começamos a voltar muito rapidamente, muito mais rapidamente para o nosso ponto zero, para o nosso ponto de origem. O nosso grande objetivo é esse. Então, quando você está, de fato, decidido a fazer isso, automaticamente você se distancia de tudo aquilo que as tuas personalidades múltiplas estavam acostumadas a fazer. E na medida que você muda, elas mudam com você. Elas mudam em função de você. Eu fico pensando como é que se pode também ensinar para a gente, ou compartilhar com quem está nos acompanhando, uma prática para quem está naquele loop. Sabe quando está naquele loop? Onde pensamento padrão fica raiva, fica ódio, fica sempre esse loop direto, e parece que elas não conseguem sair, mesmo quando tem um pensamento, não, eu vou fazer uma terapia, vou buscar um terapeuta, vou buscar um ziriguidu, parece que ela não tem força para sair. Tem alguma coisa que você pode ensinar para essa pessoa que está passando processos desse estilo, de uma auto-obsessão? Num processo assim? Veja, existem muitos caminhos para isso. Os hindus, por exemplo, nos ensinam isso há milhares de anos. Os tibetanos também, não é? Então, eu preciso acessar o aqui e agora. É como eu estava dizendo ainda há pouco, as pessoas chegam no consultório reclamando que eu estou muito mal por causa... o que aconteceu agora? Não aconteceu nada. O que aconteceu foi lá 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque ele me deixou, porque ela me largou, e aí a minha vida se transformou nisso, naquilo outro. Então, veja, a pessoa está presa lá atrás. Aqui agora ela não tem problema nenhum. Então, o que eu ensino, isso é parte fundamental de um tratamento, né? É ensinar as pessoas a se projetarem no momento presente, se projetarem no aqui e agora. E um dos caminhos que pode ser utilizado para isso é a respiração vagal. A respiração vagal é um processo simples, tem até inclusive uma live também no YouTube, onde eu explico para as pessoas como fazer, mas é simples, é bem simples. Como eu te explicaria isso agora, imaginando que você fosse meu paciente? Eu ia dizer a você, primeiro solta todo o ar que existe dentro do seu corpo, né? Então, imagina que você é um balão, então você vai forçar o seu corpo, você vai jogar todo o ar fora. No momento em que você não tem mais ar nenhum lá dentro, isso é para fazer sempre sentado.
porque vai gerar tontura, porque você vai alterar a oxigenação do cérebro, tá? Então, eu vou fazer o processo inteiro para você ver. Então, eu soltei o ar, aí depois eu vou inspirar em 4 segundos, eu vou segurar o ar por 2 segundos e eu vou soltar o ar em 6 segundos. Por que sempre soltando mais do que inspirando? Porque sempre fica muito ar preso aqui dentro. Então, na medida em que você faça essa respiração, que é a respiração vagal, você, através dessa respiração, especialmente se você pegar a ponta da língua e colocar no céu da boca, atrás dos dentes frontais superiores, você gera uma conexão através do nervo vago. Você acessa o seu nervo vago, você vai utilizar o seu nervo vago para remover do seu processo, do seu cérebro, informações que não se coadunam com aquilo que você quer. Essas informações, elas vão ser projetadas no intestino e isso vai embora. Isso vai ser removido a partir dali. Isso é reprocessamento cerebral, é uma outra técnica que eu acabo utilizando também. Mas vamos voltar para a respiração. Então, eu vou fazer o processo inteiro, você só olha, depois você faz comigo, tá bem? Vamos fazer? Então, solta todo o ar. Solta. Agora para a apneia, inspira. 1, 2, 3, 4, segura, segura, solta. 1, nariz. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, segura, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, segura, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No que você pensou enquanto fazia isso? Nada. Em absolutamente nada, porque você estava concentrado na sua respiração. Então, os monges tibetanos, eles ensinam isso há milhares de anos, sabe? Essa respiração vagal é algo que vem sendo ensinado através dos séculos, sabe? Que são milhares de anos. Uhum. Então, esse é um processo do qual, se você está ansioso, se você fizer essa respiração por 1 minuto, a sua ansiedade baixa. Uhum. Então, as pessoas, quando chegam no consultório em quadros de ansiedade fortes, pesados, é óbvio que eu vou trabalhar com a terapia antimagia, eu vou trabalhar com terapia de vida passada, eu vou trabalhar com antigoécia, sei lá, com reprocessamento cerebral, vou trabalhar com terapias sonoras, que eu tenho um estúdio no meu consultório de instrumentos sonoros, sabe? Então, pessoas com câncer ou pessoas com problema, com deficiências físicas, automaticamente eu utilizo aqueles instrumentos sonoros, como mesa lira, tubos tibetanos, gongos, para acessar a frequência do cérebro primitivo. Então, quando você chega na frequência do cérebro primitivo, automaticamente você gera no encéfalo toda uma estrutura diferenciada. Uhum. Mas, enfim, a respiração vagal, quando ela é aplicada por qualquer pessoa que esteja em pânico ou depressão, isso acelera um processo de libertação. Uhum. Muito bem. José, muitas pessoas que acompanham a gente também têm sintonias com seus respectivos guias, com seus respectivos amparadores. E a minha pergunta é relacionada com isso. Como que se dá a sua relação com esses seres guias ou amigos espirituais ou médicos do espaço, aqui não falando de processos de cura, para um tratamento, por exemplo, de antigoécia, para dissolver miasmas, lavas astrais? Como é que é o tipo de sintonia também que é realizado nesse tipo no trabalho, né? Bom, veja só, quando eu começo a atender o paciente, eu já crio a sintonia. Vamos imaginar que eu estivesse atendendo você, eu ia te perguntar o seu nome completo e a sua data de nascimento, e eu iria fazer a sua análise kármica, tá? Daquele livro que eu escrevi. Então, na medida que eu estou fazendo a sua análise kármica, eu já estou criando conexão com seres arcturianos, com seres pleiadianos, com seres sirianos, eu estou criando conexão com todos os seres que estão ali
à nossa disposição para fazer a vida daquela pessoa andar. Na medida que eu sei como você pensa emocionalmente falando, como você age racionalmente falando, como você age a nível mental, como é a sua estrutura de vida, automaticamente a conexão está criada. A conexão está criada. Quando eu deito o paciente na maca, por isso que a terapia não verbal, eu não falo mais nada. Automaticamente, eu vou gerando, eu vou utilizar radiônica, eu vou utilizar uma série de instrumentos radiônicos que eu vou colocar sobre as pessoas, coisas leves, mas são muitos produtos, por exemplo, são produzidos no Texas, né? Pela antiga, quem criou esse processo foi Slim Spurling. Então, são vários instrumentos radiônicos que eu coloco sobre o corpo da pessoa, porque aí automaticamente remove toda a energia desqualificada. Bem, nossa, me perdi. É o acesso e o contato com essa... Ah, tá, legal. Ok, na medida que o paciente está na maca, então, automaticamente, eu já não sou eu quem estou ali. Sabe? Eu estou conectado. É óbvio que pensamentos vêm, pensamentos intrusivos vêm. Ok, mas sabe aquilo? Eu penso nisso depois, eu fico o máximo de tempo possível absolutamente conectado, porque o intraterreno, o extraterrestre, o intramarino, por exemplo, ele não vê você. Ele não acessa você. Ele te acessa por intermédio do meu intelecto, por intermédio do meu plano mental, do meu plano emocional. Então, muitas vezes eu toco no seu peito e você está angustiado, eu vou sentir uma pressão no peito. Por quê? Porque eu estou captando, isso é radiestesia, não é? Eu estou captando algo que você está sentindo. É através dessa minha sensibilidade que eles vão conseguir te auxiliar. Uhum. Então, não é que venha o arcturiano ou o pleiadiano, ou seja lá quem for, ele se projeta ali. Não, isso tudo acontece no plano de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão de consciência. Por quê? Porque na medida que eu faço o desdobramento dos seus corpos através da apometria, que eu faço, inclusive, o desdobramento e a dissociação, várias camadas multidimensionais passam a existir. Então, vamos imaginar, eu estou com o paciente deitado aqui na maca, fisicamente, mas nada está acontecendo aqui. Tudo está acontecendo em um nível de consciência muito superior. Uhum. Você falou sobre várias dimensões. No trabalho que se desenvolve, são 9, 10, 14. Em quantas dimensões que você, no seu trabalho, você costuma atuar e trabalhar em processos terapêuticos como esse, né? Olha, com relação ao atendimento presencial, nós atuamos a nível de 8 dimensões de consciência, ou seja, nós paramos no chakra morontial, no corpo morontial. Porque a partir do chakra morontial, na medida que ele esteja reativado, você acessa a 10ª, 11ª, 14ª dimensão, você consegue acessar através do seu corpo morontial até a 49ª dimensão, que é a frequência vibracional de Orvolton, sabe? De Nebadon, na verdade. Universo de Nebadon. São 49 dimensões de consciência. Então, é justamente o que é suficiente para você poder gerar um processo de libertação. Agora, quando nós fazemos atendimentos, nós atendemos, a Casa da Luz, por exemplo, é uma casa que eu fundei, né? Existe já há 21 anos, e nós atendemos hoje, atendemos à distância, todas as segundas-feiras, pessoas no mundo inteiro. Então, as pessoas se inscrevem, passam pelo atendimento. Ali, nós atuamos a nível de 14 dimensões de consciência. Fantástico. Mais uma vez a palavra Nebadon aqui surgiu aqui no programa, mas eu quero fazer outra pergunta, já nesse processo de trabalhos extrafísicos, e ligar com aqueles 3 chakras, aqueles 3 centros de energia inferiores, né? Como é que ocorre a desativação dos processos, por exemplo, os obsessivos crônicos, onde já são causados por inteligências sexuais, especialistas nisso, como os íncubos e os súcubos? O processo é sempre o mesmo. Veja, vamos imaginar que eu utilize uma droga qualquer e eu acabe tendo uma overdose e desencarno por conta daquela droga. Eu estou preso àquilo. Automaticamente eu vou ficar conectado depois a seres encarnados que estão utilizando aquela droga, porque eu preciso daquilo, né? E aí eu vou voltar para um outro corpo, eu vou criar uma nova encarnação, uma nova forma de existir. Eu vou chegar aqui ainda trazendo no meu registro acástico a memória de que
aquilo foi importante na minha existência. Então, quando esse processo está acontecendo a nível de subconsciente, então uma pessoa, se ela tem um desvio a nível sexual, ela precisa ter muitos parceiros, muitas parceiras, mas isso é um processo que se corta na medida em que a pessoa passe por antigoécia, e ela queira, né? Ela queira. Eu deixei de fumar 5 maços de cigarro por dia, de um dia para o outro, porque era esta a minha vontade, sabe? A partir daquele momento, eu iria cuidar das pessoas, as pessoas iriam pagar por um tratamento, pelo meu trabalho, e eu não poderia mais jogar aquele lixo sobre elas. Então, quando há uma intenção forte, eu quero muito fazer aquilo, aí automaticamente há todo um processo mágico acontecendo a nível de 4ª dimensão para que eu consiga atingir meu objetivo. Então, eu atendi, nesses 26 anos, muitas pessoas com conexões com íncubos e súcubos, sabe? E na medida que a pessoa entende isso, que você faz a desconexão através da antigoécia, as pessoas elas começam a ter uma qualidade de vida melhor. E muitas vezes elas não conseguem nem entender como é que elas viviam daquela forma. Acho que quem depois, né? Depois que passa pelo processo, pela terapia, né? Acho que quem está nos acompanhando está querendo saber como é que entra em contato com essa atividade que ocorre às segundas-feiras, que acessa essas 14 dimensões. Então, fala um pouquinho sobre esses processos, como é que eles ocorrem de segunda-feira e à distância, né? Veja só, se as pessoas quiserem participar desse trabalho, serão todas muito bem-vindas. O que está passando aqui embaixo é o Instagram, que é o JC Palermo. É através dele. É só entrar no meu Instagram nas segundas-feiras, que eu coloco lá um post dizendo, olha, hoje nós vamos atender das 19 horas até as 19 horas e 30 minutos, e se você tem interesse em participar desse trabalho, escreve aqui embaixo nos comentários, eu quero, e fica em oração das 19 até as 19h30. Porque esse eu quero é um contrato, é um compromisso, sabe? Não é simplesmente, se der eu vou ficar, não, você tem que dizer eu quero, né? E das 19 horas até as 19 horas e 30 minutos, ficar quietinho ou quietinha em oração. Não é online, é à distância. Eu tenho um grupo de mais de 200 terapeutas, sabe? Nós formamos um grupo e esses terapeutas, eles estão em várias partes do planeta. Tem terapeutas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Então, das 19 horas, horário de Brasília, até as 19 horas e 30 minutos, nós estamos conectados dentro de uma live fechada no YouTube, e as pessoas elas estão quietinhas em oração e elas são beneficiadas. Eu recebo mensagens de pessoas que eu nunca vi, sabe? Pessoas que simplesmente acessam isso e começam a participar, e a vida das pessoas começa a melhorar. Depois elas ficam mandando mensagem para mim, olha, poxa, muito obrigado, minha vida melhorou nesse sentido, naquele outro. Né? Mas basicamente é isso. Entra lá, eu tenho outras formas, tem até um formulário no Google, mas é mais complicado explicar isso. É só entrar no Instagram, escreve lá embaixo, eu quero. Maravilha. E ficar em oração. Se eventualmente, mas eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar sem pensar meia hora, quase ninguém consegue. Manda uma mensagem no meu Instagram, que aí eu mando um vídeo. Eu criei um vídeo de meia hora para as pessoas, é uma meditação guiada. As pessoas ficam seguindo aquela meditação, é o tempo delas serem atendidas. Naquele momento, se ela está ouvindo, se ela está interagindo com o que eu falo, basicamente é aquilo que nós precisamos para, a nível de 14 dimensões, conseguir auxiliar. Muitas pessoas vão falar assim, olha, fui fazer o atendimento lá naquela pessoa que você indicou, que você trouxe no programa Consciência Próspera, mas o que aconteceu comigo, sabe o que foi? Eu entrei, foi numa crise. Então, fala um pouquinho desses processos, né? O que são as chamadas crises de purificação, aqueles efeitos que parece que veio causado exatamente porque a pessoa entra no processo de se cuidar e entra no loop de coisas, né? Geralmente, quando um paciente me pergunta isso, eu pego na mão dele, pegaria na sua mão, não vou fazer isso porque eu vou derrubar tudo aqui. Né? Então, veja só, imagina que eu estou segurando a sua mão. Eu estou te incomodando? Eu faço a pergunta. Não. Isso está muito ruim para você? Não está. Nós podemos ficar horas aqui? Sim. A pessoa confia em mim, ela sabe que eu não estou fazendo nenhuma maldade, não é? Aí eu digo para a pessoa, agora tenta tirar a mão. No que ela tenta tirar a mão, eu vou gerar pressão. Quanto mais força ela fizer, mais força eu vou colocar. E é exatamente isso que acontece. Quando você está magiado, quando você está sob efeito de magia,
automaticamente você está completamente vulnerável, porque você está concordando com aquilo, você está aceitando aquilo, não tem problema nenhum para você, está até legal, sabe, na cabeça de quem está te atacando. Só que no momento em que você quer tirar a sua mão, aí a pressão começa. Então, quando você vai buscar ajuda, começam a existir processos de ab-reação. Então, o terapeuta, quando ele vai trabalhar com terapias espirituais, ele tem que estar extremamente preparado para lidar com as ab-reações, porque as ab-reações, elas são terríveis. Muitas vezes o paciente ele chega a ter, a se descontrolar completamente. E nós temos que ter estrutura para... Aliás, a estrutura começa antes na explicação, não é? Eu preciso explicar a pessoa que está vendo, preciso explicar o que vai acontecer. Na medida que você vai passar por um tratamento como esse, então o acesso nas sombras, ele vai se transformar. E, José, o que é uma crise de purificação? Por que às vezes um processo de tratamento, às vezes, dá ruim para depois melhorar no atendimento, por exemplo, como você desenvolve lá no consultório, né? É simples até de entender isso. Veja só, quando você está sob o efeito de um algoz, de um obsessor, de um mago, né? De alguém que realmente está te manipulando e faz isso com facilidade, e você não reage, você não luta contra, aquilo entra dentro de um processo de naturalidade. Lembra da história que eu falei da mochila? Você está adaptado, né? Não é mais um problema. Só que no momento que alguém diz a você, poxa, mas você está vivendo isso por quê? E aí, de repente, você quer se libertar daquilo, já não é tão simples. Então, o exemplo que eu dou lá no meu consultório, quando as pessoas me perguntam isso, então eu peço a elas que me deem a mão, então me dá aqui a sua mão, tá vendo? Por exemplo, você se sente incomodado? Não. Não, né? Nós podemos ficar horas aqui, porque você percebe que eu não quero te fazer nenhum tipo de mal. Agora, pense em tirar sua mão. Aí você já começa a fazer força, e eu começo a fazer cada vez mais força, justamente com o objetivo de não libertar você. É onde começam as ab-reações. É onde começa, por exemplo, a pessoa ela se descontrola, ela começa a chorar, ela começa a ficar desgovernada, ela sai do consultório pior, muitas vezes sai pior do consultório do que quando chegou. E o que acontece com essa pessoa? Se ela tiver disciplina, se ela tiver vontade real de se libertar desse processo, se ela entendeu aquilo que foi dito, ela vai insistir, porque ela compreende que é ela quem tem que controlar a mente dela, porque se você não controla a sua mente te controla. Isso é ótimo, né? Se você não controla a sua mente te controla. É que o seu subconsciente, o nosso subconsciente, ele nos controla 24 horas por dia, ele funciona 24 horas por dia. Na medida que o seu subconsciente ele está no controle, ele não larga aquilo porque é natural para ele, é o modus operandi dele. E aí, quando você resolve assumir o controle, é quando a retaliação vem. E automaticamente, quando você diz, não, eu vou fazer isso, e eu vou suportar as intempéries, eu vou suportar todos os reveses que vier, aí automaticamente você vai ficando cada vez mais forte e aquilo simplesmente deixa de existir, porque aonde existe a luz, a sombra não consegue existir, ela não consegue compactuar, né? Aqui nessa sala iluminada, se eu pegar um foco de sombra, eu não vou apagar a luz, não é? Agora, se numa sala apagada, se eu pegar uma lanterna, automaticamente eu gero uma amplitude de visão, não é? É possível que um tratamento, ou é possível que uma ferida secular de um filho possa ser transmutada com a reprogramação da mente dos seus pais? Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Por quê? Porque o filho é um espírito, o pai é um outro espírito, sabe? Para que haja uma família aqui na terceira dimensão, isso começa na quarta dimensão em várias encarnações diferentes, não é? Então, aquilo que eu venho vivendo, por exemplo, é uma experiência minha, não posso ficar na expectativa de que, por intermédio do meu pai, eu resolva aquilo, porque fui eu quem criei. Na medida que eu entendo isso, eu vou descobrir métodos para desativar o processo em mim.
Como é que você vê a Terra? O que que é uma Terra? É um planeta escola? É um planeta de aprendizado? Como é que você vê a É um Terra? hospital-prisão. Ninguém sai daqui, nem morto, nem vivo. A gente só consegue se libertar das garras desse processo tridimensional, quadridimensional, quando nós começamos a compreender o que realmente nós somos, e nós somos o próprio Deus em ação, aqui agora. Então, não há, por exemplo, como pensar na Terra como um planeta de regeneração, um planeta de que você está vivendo aqui, você está crescendo, você está, sei lá, evoluindo. As pessoas não, porque nós estamos, essas encarnações sucessivas faz com que a gente evolua. Ninguém evolui aqui. Aqui é um processo de prisão, é um hospital-prisão. Nós só conseguimos nos libertar disso daqui quando nós transcendemos a fisicalidade dentro do nosso subconsciente. Uhum. Então, aqui é a Matrix, e se for a Matrix, quais os sinais claros, então, que a gente está inserido dentro de uma matriz? Ou melhor, quais os sinais de que a pessoa passou por esse processo aí de sair da Matrix? A Matrix é um software. É um software inserido no nosso subconsciente. O nosso subconsciente e a Matrix é uma coisa só. Então, quem criou isso há milhares de anos atrás, criou tão bem feito que ele nunca mais tem que ter trabalho. Imagina só que esse trabalho todo que você está tendo aqui, existe uma equipe que vai ter que editar esse vídeo. Vamos imaginar que isso aqui fosse um processo altamente inteligente e que essas edições acontecessem de forma simples e natural. Então, quem criou esse processo, criou tão bem feito que não tem que esquentar mais a cabeça. O que faz, muitas vezes, é gerar processos de acompanhamento, que é onde começam os processos aí de magia trevosa. Uhum. No filme lá de Matrix de 1999, onde está lá o Neo e tudo nesse processo, os seres humanos nesse filme são uma bateria, né, para as máquinas. Tem um paralelo com o que ocorre de realidade? Mas é claro que sim, nós estamos aqui justamente para alimentar esses seres. Enquanto humano, por exemplo, você serve como arregimentador de energia para que eles se alimentem dela. Aqueles seres que vivem a nível de quinta, sexta, sétima infradimensão, eles se alimentam da nossa energia. Isso também é uma outra história longa que eu poderia contar, não é? Quando eu comecei a trabalhar com isso, quando eu comecei a trabalhar com terapia, que de repente, numa daquelas noites, eu digo nós porque era eu e um grupo, né, que eu nunca soube quem era, nós fomos levados, numa determinada noite, a um local que parecia ser Europa. Era uma catedral imensa, só que não era uma catedral, tinha sido antigamente uma catedral e estava sendo utilizada como boate, sabe? Uma boate para a molecada dançar, a garotada se divertir, né? Então, quando nós passávamos por aquela porta enorme, tinha um ser de costas para a rua e de frente para dentro, onde as pessoas, os meninos, as meninas estavam dançando. Então, era um ser enorme, devia ser, imagina um ser com 3 metros de altura, 4 metros de altura, mais ou menos isso. E do cardíaco dele saía uma luz vermelha que se ramificava em milhares de filamentos que pegava conexão com o coração de cada uma daqueles adolescentes que ali estavam, sabe? Então, aquele sujeito, ele drenava a energia de todo mundo. Então, muitas vezes, aquela jovem era induzida a utilizar uma droga X, Y, Z, por conta daquele contato, daquele comando, porque na medida que aquele jovem utilizasse uma droga X, por exemplo, automaticamente ele começaria a ficar mais extrovertido, liberar mais energia, né? E aí automaticamente aquele ser captava essa energia toda, ele era um transdutor de energia, ele captava a energia e aquela energia era emanada para algum outro local onde os seres estavam se valendo daquilo. Essa é uma conversa tão louca, né, para ter em vídeo, mas tudo bem. Vocês estão gostando dessa conversa assim, não normal? Acredito que sim, né? Quem acompanha aqui o Consciência Próspera já teve muitas experiências espirituais, muitos convidados trazendo aqui suas experiências espirituais. Falar nisso, você citou aqui no decorrer da nossa entrevista o contato com alguns seres. Então, qual que é a função, por exemplo, desses seres que você citou, né? Os arcturianos, antarianos e os sirianos, acho que foram os 3 que você citou aqui hoje. Na verdade, o meu trabalho, até onde eu consigo entender, porque é praticamente zero o meu entendimento, né? Mas até onde eu consigo entender,
os contatos, as conexões, elas são feitas a nível de cura, cura física, cura física, com seres arcturianos e sirianos. Agora, dentro de saúde mental, de um processo de saúde mental, com hipnose, com terapia de vida passada, com reprocessamento cerebral, por exemplo, aí a minha conexão maior é com antarianos e andromedanos. Agora, em todos os atendimentos, nós lidamos com seres de Leta, com seres intraterrenos, com seres intramarinos, sabe? Seria mais ou menos isso. Então, é uma equipe muito grande. Por quê? Porque, na medida que aquela pessoa esteja com os corpos desdobrados, ela está recebendo vários atendimentos em muitos lugares diferentes. Então, imagina, estou com uma pessoa deitada aqui na maca. Teoricamente, aquela pessoa está recebendo um tratamento aqui, não, mas ela está recebendo muitos tratamentos ao mesmo tempo, dependendo do nível de consciência que ela tenha, da aceitabilidade interna que ela tenha também. O que você pode falar, então, já que você falou desses níveis de atendimentos, de várias pessoas sendo simultaneamente atendidas, por aquilo que é chamado de as medbeds, as camas holográficas. Sim. Então, as medbeds, elas são equipamentos, são máquinas que existem num plano de quinta dimensão de consciência, não é? Então, tem pessoas que já estão querendo fabricar medbed, só que não é assim que funciona, não existe isso, porque a medbed, ela atua diretamente na nossa estrutura espiritual. Então, quando você deita, como tem aquele filme Elysium, né? Então, ali parece que uma pessoa encarnada deitou ali, vai regenerar. Não vai regenerar nada, porque o problema não está no corpo físico. As pessoas me perguntam, puxa vida, eu quero fazer uma cirurgia espiritual, eu estou com uma hérnia de hiato aqui, eu quero fazer uma cirurgia espiritual porque eu não quero fazer cirurgia. Conversa, vai ter que fazer a cirurgia, porque está somatizado no corpo físico. O que a cirurgia espiritual faz é atuar no corpo emocional, no corpo mental, no corpo astral e no subconsciente para gerar uma energia diferente. Imagina só que eu estou com a minha mão machucada, né? Por que está com a minha mão machucada? Porque eu fico batendo na mão, né? Aí, de repente, eu vou no médico e eu olho para o médico, ô, doutor Samuel, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Olha, minha mão está machucada. Aí você vai dizer, poxa, Palermo, para de bater na sua mão. Ah, mas continua machucada. Mas na medida que eu pare de bater na mão, o meu corpo ele vai se reestruturar e ele vai se curar sozinho. Então, as medbeds, o que elas fazem é gerar uma estrutura no corpo emocional, no corpo mental, enquanto você está desencarnado, enquanto você está fora do corpo. Não, está aqui agora, está deitado na maca. Então, aquela parte sua, a nível de quinta dimensão, quarta dimensão, está sendo tratada naquele estágio de consciência. Então, vai somatizar no seu corpo físico, quando você entrar novamente no corpo, quando você for readmitido dentro do seu corpo, vai gerar uma reação diferenciada, mas não é que aquilo vai curar. Então, a medbed, ela atua num plano de consciência onde o nosso corpo físico não consegue ser auxiliado, acessado. Por falar nesses aparelhos, né, porque não deixa de ser também aparelhos, aquele aparelho que você relatou lá da pessoa que você visitou, que sugava as energias, é um aparelho. Os chips e os implantes também aparelhos. Mas existem os implantes positivos em que esses seres também podem colocar nas pessoas. Cada vez que você decide voltar para a luz, a primeira coisa que os antarianos fazem é colocar um chipzinho de cristal junto da sua pineal. É uma coisa minúscula, mas aquilo, por exemplo, começa a gerar uma amplitude, porque a sua pineal é um transdutor de energia. Ela capta as energias da quarta dimensão. Então, com esses chips que são colocados no seu cérebro, por exemplo, você vai ganhando espaço, você acelera o seu processo de libertação. Você consegue... Difícil explicar isso. Nós conseguimos só nos libertar quando acessamos a frequência gama. Então, quando nós acessamos a frequência gama, mesmo que por alguns segundos, sabe, nessa fração de segundos, por exemplo, automaticamente você vai gerando uma facilidade cada vez maior para conseguir acessar a quinta dimensão, por exemplo. Se eu não conseguir explicar, vocês perguntam de novo.
é difícil pegar um conceito e passá-lo, transformar em palavras, né? Uhum. Um outro ponto também que eu acho interessante trazer aqui é, eu tenho por mim que todos somos seres extraterrestres. Nós viemos aqui para este planeta para ter uma experiência Nós todos somos humana. extraterrestres. A primeira vez que eu me vi, eu tinha 11 anos de idade. A primeira vez que eu me vi como realmente eu sou, eu tinha 11 anos de idade. E como é que foi? Eu sou um siriano. Eu estava estudando um livro de alta magia. Veja só que moleque capeta, né? Com 11 anos de idade, estudando alta magia. Eu esperei os meus pais irem dormir, né? E quando eles estavam dormindo, eu peguei e fui lá para o fundo da casa. Existia lá um terraço lá no fundo da casa. Aí eu peguei um espelhinho que meu pai usava lá para fazer barba. Pô, estou falando de 60 anos atrás, né? E aí eu acendi a vela do jeito que fazia no livro. Você fica sentado no escuro, acende uma vela para ter uma iluminação bem fraquinha. E aí você faz um ponto. Eu lembro que eu peguei um lápis de sobrancelha da minha mãe, fiz um ponto aqui, sabe, sobre o frontal, né? E fiquei olhando. Você fica criando o foco. Olha só nesse foco. O exercício trazia uma porção de informações, mas eu fiquei lá, moleque, olhando no espelho. E, de repente, depois de, sei lá, alguns segundos, o meu rosto sumiu. O rosto daquele menininho sumiu. E ficou uma massa cinzenta, parecia massa cinzenta, sabe? E aí, de repente, eu já desesperado ali, né? Eu já querendo correr, querendo gritar, só que paralisado, completamente paralisado, em estado catatônico, né? Aí, de repente, aquela massa cinzenta sumiu e o que veio na imagem começou a formar uma cabeça grande, enorme, azulada, com os olhos grandes, nariz muito pequenininho, a boca uma coisinha praticamente minúscula. E ali eu já estava em estado de pânico total, né? Eu não conseguia realmente me mexer. Quando eu consegui me mexer, tudo sumiu, né? Tudo sumiu. Mas eu fui compreender isso com 40 anos de idade, né? Na verdade, eu estava vendo a mim mesmo. Tanto que quando eu dou curso de hipnose, quando eu dou curso de mesmerismo, de magnetismo pessoal, por exemplo, muitas vezes eu ensino as pessoas a acessar as suas frequências extraterrestres. Uhum. Então, todos nós somos extraterrestres. Não é que um ou outro, não, nós somos. A não ser que você seja um ser híbrido, né? Porque existem muitos híbridos vivendo aqui também. E como é que são esses seres híbridos? Como é que eles atuam? Os seres híbridos, eles estão aqui justamente para criar alguma coisa que a gente não consegue. Então, esse nosso trabalho, por exemplo, nas segundas-feiras, à distância, nós temos uma conexão muito grande com seres híbridos, porque nós formamos uma cadeia, né? Os terapeutas. Uhum. É como se nós... Imagina um elipse, e dentro, no centro desse elipse... Como é que eu vou explicar isso? As pessoas que recebem o atendimento, encarnados e desencarnados, imagina um imenso estádio de futebol, muito grande. Então, todas as pessoas que estão se predispondo a receber esse tratamento, imagina que essas pessoas ficam sentadas nas arquibancadas. No centro desse campo de futebol, que não é um campo de futebol, existe uma Merkaba, existe um campo de luz, um campo de estrutura que gera conexão entre o magma, o centro da Terra, e o universo, né? Então, há uma explosão de luz. Essa explosão de luz ela vai ser captada através das saídas dos nossos chakras, para que nós possamos projetar. Então, essa energia ela é projetada através do nosso cardíaco para aquele monte de gente que está lá aguardando o atendimento. Só que a explosão de luz que vem dessa Merkaba, o nosso corpo ele não tem capacidade para absorver, e geraria uma implosão, porque é uma energia muito forte, a nossa energia está muito densificada. Então, o que fazem esses seres artificiais? Eles transmutam, eles servem como transformadores, eles transmutam aquela energia, projetam através do nosso canal de luz, da saída dos chakras, para que aquilo seja processado no nosso canal de luz e projetado nas pessoas. É por isso que as pessoas ficam bem, por isso que a gente trabalha ali a nível de 14 dimensões. Uhum. E a minha pergunta, então, relacionada a isso porque se a gente é esses seres, então, somos todos seres extraterrestres, e por que esquecemos a nossa origem, por que esquecemos de onde viemos, e muitas vezes o que estão fazendo por aqui, e aí muitas pessoas passam a vida inteira aqui com um vazio existencial e sem sentido.
porque é isso que é esperado. Quem criou essa raça raiz humana criou justamente um processo de distanciamento natural entre nós e nós mesmos. Então, na medida que você está distanciado de você, você não dá trabalho, você serve como um campo de alimentação. Você entra em corpo, sai de corpo, entra em corpo, sai de corpo, não é? Então, esses Janko-Hans, eles têm controle, são os senhores do karma, eles têm controle sobre tudo o que acontece na nossa vida. Cada vez que uma pessoa desencarna, por exemplo, ela tem aproximadamente uns 3 minutos para conseguir se libertar dos lipicas, sabe? Que são os seres que trabalham para os Janko-Hans, que são os seres que estão encarregados de fazer com que esse processo se perpetue. E aí, quando você cria essa conexão agora, enquanto está encarnado, você cria essa conexão todos os dias, sabe? Existe um mantra que você pode utilizar, que é o Aham Mukta. Na medida que você trabalha esse mantra o dia inteiro em você, mas com a consciência de que você está se libertando da terceira dimensão, automaticamente você começa a criar um processo de libertação, né? Mas para esse processo de libertação poder, de fato, acontecer, há que existir um processo muito grande de mudança interna, ou seja, eu preciso passar a me ver como realmente eu sou, e não daquela forma como eu estou adaptado a me ver, por exemplo. Eu acho que é isso. Eu respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. A gente está chegando aqui já ao final dessa nossa transmissão. Deixa eu só colocar aqui para vocês também o trabalho que o José Carlos Palermo desenvolve às segundas-feiras. Vocês entram nesse perfil aqui do Instagram, JC Palermo, tudo junto, ó. JC Palermo, tudo junto, que está aparecendo aqui. E o canal é Alquimistas da Consciência 09. Alquimistas da Consciência 09. Por falar em alquimistas, José, o que os antigos alquimistas sabiam sobre a mente humana e que a ciência atual demorou séculos para descobrir? Tem algum desses conhecimentos? Que faz parte dessa matrix, por exemplo, um distanciamento total, né? Eu falava aqui sobre distanciamento. Quando você está na quarta dimensão, preparando uma nova encarnação, que você está preso dentro da roda encarnatória, você está preso dentro da matrix, você ainda tem um pouco de consciência sobre o que você é. No momento em que você é destinado a encarnar através da Dona Maria, por exemplo, então você vai acompanhar a Dona Maria com 90 dias antes da fecundação, você começa a acompanhar a Dona Maria e o seu José. Você vai acompanhando, você vai vendo todas as limitações que eles têm. Você vai vendo qual o lugar que você vai viver. 90 dias depois, você é inserido no feto. Ali, nesses primeiros 90 dias, você ainda tem um controle sobre você, ainda tem um pouco de controle sobre você. Na medida em que você entra no feto, aí automaticamente gera-se um apagamento total, e aí você entra no estado teta e você fica só absorvendo energia como se fosse um gravador. E aí, automaticamente, tudo aquilo que você é fica apagado, mas fica apagado temporariamente. No momento em que você começa a se libertar, é como se... Lá eu vou com os meus exemplos, né? Imagina só aqui um peixinho, ele está bonito. Imagina um aquário e um peixinho colorido. Ele está feliz da vida. Por quê que ele está feliz da vida? Porque o aquário é espelhado. E ele vê a ele mesmo. Então, cada vez que ele olha na parede do aquário, ele vê a imagem dele. Então, ele acha que ele é aquilo. E ele fica feliz da vida. Só que vai chegando um momento em que aquele espelhamento do aquário vai se dissolvendo. E na medida que o espelhamento vai se dissolvendo, ele vai enxergando do lado de fora do aquário. Então, ele vai vendo seres que não são tão bonitinhos quanto ele, que são completamente diferentes dele. E na medida que isso começa a acontecer, ele começa a gerar uma amplitude. Então, quando nós começamos a perceber que realmente existem coisas além daquilo que nos foi incutido através dessa matrix, automaticamente aí ninguém mais nos segura, porque é um processo de libertação. Quando você atinge esse processo de libertação, ninguém mais consegue pegar você. Uhum. Qual é o maior trabalho do nosso espírito no processo de ascensão planetária? E desse momento que você comentou anteriormente que estamos vivendo, né? É só compreensão, é entendimento, sabe? É intenção. O que realmente nos leva a um processo de ascensão espiritual é a intenção de libertação. Eu preciso ter
eu tenho que ter uma intenção muito forte, sabe? Foco, sabe? Eu tenho que ter um foco. Intensidade, disciplina, determinação e constância. São 5 atributos, 5 estruturas da alta magia. Entendi. Foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Se eu tiver isso, automaticamente eu começo a voltar para a 5ª dimensão. Uhum. Procrastinação é o que mais se tem, né? Como é que uma pessoa... Tem algo que você pode ensinar para a pessoa realmente manter essa disciplina e essa constância em uma prática? Isso eu ensino nas vivências espirituais que eu faço. Né? A última vivência que nós fizemos foi 26 horas. Foram 6 horas de teoria online e 20 horas de encontro, onde nós ficamos trabalhando com meditação, com mantras, com respiração. Aí, automaticamente, há uma desconexão. Qual é o grande problema das pessoas? É que elas não conseguem se libertar das amarras que elas têm. Não é? Por quê? Porque elas estão 24 horas por dia naquilo. Primeiro espaçozinho que a pessoa tem, ela pega o celular, ela já fica olhando o celular, está presa, ela está desconectada, ela está dentro de um processo de abstração. Então, para que eu possa me libertar de um processo de procrastinação, por exemplo, eu tenho que me ver como realmente eu sou. Então, as meditações, uma meditação, se você aprender a meditar, você começa a se libertar disso e você começa a acessar o seu próprio eu interno, o seu próprio eu superior. Maravilha, já passamos aqui várias vezes o contato do José Carlos Palermo, está aqui novamente na tela para você acessar, está também na descrição aqui do vídeo, Instagram e também o canal do YouTube, onde tem vários outros conteúdos aprofundados que você pode aí assimilar. Quero também convidar você que aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar no Clube Consciência, que é no WhatsApp, onde a gente recebe, ou melhor, você recebe, a gente envia o aviso dos próximos programas, das pessoas que vêm aqui, a com antecedência, às vezes tem sorteio de livros, que convidados nos traz, novidades são todas por ali, a gente fica mais pertinho nessa nossa comunicação. Só nós enviamos, vocês recebem por lá, e tem outros canais que você pode interagir também por esse grupo. E eu quero também falar sobre o GEP, que é o grupo, deixa eu ver aqui, tem uma imagem para colocar aqui para vocês, que é o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, é um grupo que deu origem a esse programa. É um grupo de estudo que iniciou lá no ano de 2008, Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, a Consciência Próspera, presencial. Então, ele começou presencialmente todas as segundas-feiras. Você fala, eu não gosto de segunda-feira, eu adoro segunda-feira, por isso que o meu grupo de estudos é às segundas-feiras, né? As segundas-feiras foi presencial até recentemente, faz algumas semanas, fazem 20 e poucas semanas, que a gente está fazendo no formato online, agora no formato online e ao vivo, né? Formato online e ao vivo, a gente tem feito às segundas-feiras, às 20 horas e 15 minutos. Então, 20 horas e 15 minutos em diante. Por que eu mudei o horário? Porque também estou com o programa na Rádio Vibe Mundial às 19 horas. Então, o tempo certinho de chegar aqui em casa e a gente começar a nossa reunião do grupo. Então, eu saio da rádio, já venho direto para cá e já realizamos o nosso encontro online, ao vivo, no GEP, Grupo de Estudos e Práticas Espirituais. Solicite aí quero assistir uma aula para mim saber como é que é essa energia aí do grupo. Solicite aí pelo WhatsApp, que a gente vai ter o prazer de enviar para você e ter essas informações do GEP, né, o Grupo de Estudos e Práticas Espiritual que eu coordeno lá. Esse grupo é desde 2008, ele é mais recente, um dos mais recentes que a gente coordena. Tem outras conexões aqui que vocês podem depois se aprofundar e conhecer, do professor Samuel Souza de Paulo, no caso, eu. Então, esse número está na tela aí, é 11 98880 1545, você manda as informações. Eu quero assistir uma aula do GEP, para mim ver se eu tenho sintonia com esse tipo de prática, porque ele é estudo e prática. Todas as aulas, sem exceção, tem estudo e tem prática. Para colocar em prática, a gente vem para colocar isso em vivenciar e levar, inclusive, para o dia a dia. Por isso que, às vezes, também a gente disponibiliza aqui desafios para você, no decorrer da semana, também fazer parte disso. Falar isso em forma. Mais uma vez, quero agradecer a vocês. Curtam ou compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Eu quero agradecer aqui a ele, o José Carlos Palermo, por ter vindo lá de Santos, na sua nave prateada com verde junto, diretamente, e pedir para ele deixar, então, a mensagem final, antes de nós subirmos aqui a nossa vinheta. Bem, sou eu quem agradeço, fico muito feliz, né? Eu estava realmente ansioso para vir aqui, para a gente poder realmente conversar e conhecer pessoalmente, porque eu só conhecia você pela mídia, né? Você falou de uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar. O meu atendimento, ele pode ser presencial ou online. Então, através do Instagram, do YouTube,
você me acessa, caso você queira passar por um atendimento, né, espiritual, eu fico aí à sua disposição. Agora, como mensagem final, o que eu posso realmente te dizer é que, se você aprender a controlar, de fato, os seus pensamentos, você muda a sua vida. Nós temos 60 mil pensamentos por dia, e normalmente uma pessoa mediana, que é o 90% da humanidade, consegue controlar de 10% a 15% desses pensamentos por dia. Então, vamos imaginar que você esteja conseguindo controlar 9 mil pensamentos por dia. Existem 51 mil pensamentos que estão vindo do inconsciente coletivo e do seu subconsciente, através dessas personalidades múltiplas. Você deve buscar métodos para aprender a gerar uma amplitude sobre os seus pensamentos, porque é esse controle que vai fazer com que você se liberte e que realmente você chegue a um ponto de buscar aí por um processo de ascensão espiritual. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação, Samuel, obrigado a todos vocês por terem assistido aqui o nosso programa de hoje. Luz e presença na vida de todos vocês.